Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Nós hoje celebramos pela primeira vez na história da Igreja e do mundo o primeiro dia mundial dos avós. Já em muitas partes do mundo se celebrava o dia dos avós amanhã, dia de São Joaquim e Santa Ana, no dia 26, mas o Papa Francisco colocou este ano, pela primeira vez, o Dia Mundial dos Avós, para lembrar o trabalho extraordinário de exemplo, de entrega, de amor, de valores, de transmissão de valores, e sobretudo nesta pandemia, também muita gente deprimida, na solidão, um sofrimento terrível. Ontem celebramos Santa Cristina, uma donzela, 15 anos, que foi martirizada. O próprio pai e o sucessor do pai a perseguiram por ser cristã. Uma tortura psicológica. Ela é a padroeira daqueles que sofrem com o stress, com as depressões. É a padroeira por causa da força que ela teve como cristã a enfrentar primeiro a tortura psicológica, a perseguição que às vezes se faz na sociedade, e depois então a perseguição e a morte do martírio. E hoje temos a honra de celebrar o primeiro dia dos avós. Enviamos para quem nos acompanha em casa um abraço de amizade neste primeiro dia dos avós e de todas as famílias. Nós estamos numa sociedade em que a primeira instituição, às vezes parece que a Igreja é a primeira instituição do mundo a ser perseguida, mas não é. A primeira instituição a ser perseguida é a família, com leis disparatadas, com leis que parece que não têm mal nenhum, muito bem arranjadas, muito bem ornamentadas, mas que prejudicam seriamente a família. E nós então enviamos um abraço a todos aqueles que nos acompanham em casa neste domingo, no primeiro dia mundial dos avós, e celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma Igreja, é bom recordá-lo sempre, pelo significado e pelo valor. Somos uma Igreja que foi criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Não só a nossa, mas tantas outras igrejas espalhadas aí pelo mundo da imigração, como testemunho da fé, como testemunho dos nossos valores, daquilo que nós que a primeira geração que chegou quis transmitir para o futuro. E são um conjunto de valores que não podemos calar. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro dos Reis. Naqueles dias veio um homem da povoação de Baalat-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor, comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes a eles e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Senhor,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus respondeu: mandai sentar essa gente. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, e fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos, com os bocados de 5 pães de cevada, que sobraram os que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece por pronunciar o nome dos irmãos que na nossa comunidade partiram ao longo desta semana, nestes 41 anos da nossa história. Portanto, como sabeis, e como recordais, a maior parte recorda, a inauguração desta igreja foi no dia de Pentecostes do ano 1980. E, portanto, nestes 41 anos, nesta semana, 19 a 25 de julho, partiu na nossa comunidade, em 1981, Maria Martins, em 1989, António Costa Matias, em 1989, Ana Maria Oliveira, em 1990, Isabel Maria Soares, em 1994, José da Costa, em 2009, Tiago Medeiros, e em 2013, Altina da Conceição Raposo. Lembramos-nos a eles e todas as suas famílias e pedimos ao Senhor que eles também do céu intercedam por nós e roguem por nós. Hoje, nas leituras que nós acabámos de ler, de refletir, proclamar, as leituras da igreja não se leem, proclamam-se, não é a nossa palavra, e quando alguém vem ler, quando sobe ao altar, não vem ler a leitura, vem proclamá-la. Portanto, devia estudar, devia-se refletir um pouco sobre a acentuação, sobre a dinâmica da própria frase. Às vezes nós, qualquer coisa serve, não devíamos ler a leitura, devíamos proclamar a palavra de Deus. E é completamente diferente.
Nós usamos as palavras, às vezes não percebemos o significado delas, como entra o hábito. Não é ler, é proclamar a palavra de Deus. Não é a tua palavra, não é a minha palavra, é a palavra. A homilia com pobreza ou com menos pobreza são as minhas palavras, mas o Evangelho não é a minha palavra. É a palavra de Jesus Cristo, é a palavra que os apóstolos nos deixaram e nos transmitiram. E a reflexão deste dia salta à vista o tema do pão. Na liturgia de hoje aparece na primeira leitura e no Evangelho. E, está presente também no Salmo: vós abris, Senhor, a vossa mão e saciais a nossa fome. E, portanto, neste 17º domingo do tempo comum, o tema do pão, uma questão tão importante. E este tema lembra-nos, primeiramente, que não somos autossuficientes. Não possuímos a vida de modo absoluto. Não dependemos só de nós, até gostaríamos. E quanto mais formos perdendo a fé, mais gostaríamos de ser autossuficientes. Não precisar de ninguém. E às vezes o ter bens é um mal, é um pecado, porque tira a humildade do nosso coração. Tornamos-nos arrogantes, prepotentes. Temos. E, portanto, a primeira mensagem do Evangelho de hoje é que não somos autossuficientes. Temos que contar com a graça de Deus, temos que contar com o trabalho dos irmãos, com o amor, com o afeto. Devemos sempre renovar esta atitude. Não somos senhores cheios de poder. Portanto, a liturgia de hoje, ao falar-nos do pão, fala-nos disso em primeiro lugar. O homem não se basta a si próprio, precisa do pão de cada dia. E basta uma tempestade, basta alterações quaisquer. Eu lembro-me, este ano está um ano rico aqui no Canadá, mas lembro-me 3 ou 4 anos, não choveu no verão e os agricultores, sobretudo a sul de Toronto, aflitos, a dizer: este ano vai ser uma catástrofe. Mas este ano temos motivos para dar graças a Deus, até agora. O segundo aspecto importante: o homem não pode sozinho prover-se do pão. É Deus quem dá a chuva, quem torna o solo fecundo, quem dá vigor à semente. Assim a vida humana está continuamente na dependência do Senhor. Portanto, todos necessitamos do pão de cada dia. Este é um dom de Deus. Que tens tu, ó homem, que não tenhas recebido? Diz na Escritura. E se recebeste, do que então te glorias? Esta consciência da dependência de Deus faz parte da nossa própria estrutura como cristãos. Sermos humildes, sabermos agradecer, dar graças a Deus. A liturgia da missa de hoje fala-nos da providência divina a favor de todos os homens. Nós somos irmãos, fomos criados pelo mesmo Deus. E esta consciência vai desaparecendo. Olhai que no nosso mundo em que nós vivemos há para aí muita guerra, muita zaragata com grupos. Quando falta esta dimensão de Deus, a relação com Deus, a consciência que somos todos filhos, os grupos começam a querer vencer-se uns aos outros. Começam a ter poder, a querer ter poder uns sobre os outros. E os fenómenos que nós estamos presentemente a viver têm que ser vistos a esta luz. Não é para nos pôr todos iguais. É para diferenciar. É para uns grupos terem mais poder que os outros. E isto é perigosíssimo.
Quando foi na década de 90, eu era professor nas escolas e houve uma campanha, lembro-me do antigo primeiro-ministro Mário Soares tem que se falar muito da tolerância, os jovens têm que ser educados na tolerância. E a tolerância implica um tolerante que tolera um tolerado, implica um grau de diferença. Enquanto estamos no campo de tolerantes, tudo bem, mas quando passamos para o campo dos tolerados já é diferente. Portanto, e me parece que estas campanhas já vêm de muito longe. Não, nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo pai, numa casa, os pais, a família, a sociedade assente na família, estruturava-se na igualdade dos filhos. E de vez em quando ainda saía um que era o mais privilegiado a ofender os pais porque davam mais a este ou àquele, tinham mais carinho. Não, nós somos filhos do mesmo pai, irmãos. E a sociedade for estruturando no sublinhar destas diferenças que nós vemos agora, todas assentam nesta ideia de falta de Deus. O homem é que sabe, o homem é que pode definir critérios e, portanto, os grupos vão se vencendo. Hoje são estes, amanhã são outros e por aí adiante. E a Igreja, com sabedoria, temos que nos colocar diante de Deus, saber de onde vimos, por quem fomos criados e somos todos irmãos. Eu tive problemas na altura, na década de 90, como professor, fui chamado, fui repreendido para a diretora da escola. As normas que vêm do Ministério da Educação tem que se falar da tolerância, mas fala-se da tolerância. Eu não posso pensar, eu não tenho o direito de pensar. A tolerância é muito bela, mas enquanto tu estás no lugar do tolerante, quando passas para o lugar de tolerado, já não gostas. Pronto, nós somos irmãos. E uma pequena diferença, reparem. O padre está a ofender a sociedade, não gosta da tolerância, não é tolerante. Não. Eu gosto da tolerância, mas gosto da tolerância na família, na igualdade, numa família em que todos os filhos são iguais, criados pelo mesmo pai. Não é um dos filhos se tornar o chefe e vir, na nossa família é muito tolerante, mas sou eu a mandar. Eu mando nos outros todos. Muita tolerância na minha família, mas eu é que mando. E é assim a providência divina. Deus dá os dons a todos. Nós temos o nosso olhar voltado também para Cuba, que o povo anda na rua, e o que é que estão a pedir? Os dons de Deus, liberdade, pão, medicina. É o que o povo está a pedir nas ruas de Cuba. Os valores que o Pai deu, que devem ser distribuídos a todos igual, e que fazem os meios de comunicação do Ocidente. Esconda. Não existe nada. Aquele sistema é o mais perfeito que existiu à face da Terra. Mas tem os tolerantes e tem os tolerados. É um sistema perfeitíssimo, mas com tolerantes e com tolerados. Os tolerantes não são irmãos dos tolerados. Têm outros privilégios, têm outros critérios, têm outra forma de estar, mas são muito tolerantes. É uma maravilha na cabeça deles. Os tolerados é que não estão contentes, porque são irmãos, porque são filhos de Deus, porque foram criados com o mesmo Pai. E é aqui a diferença. Ninguém é contra a tolerância, ninguém é contra, mas é ter consciência que os dons recebemos de Deus. Nós vemos, graças a Deus, muitos imigrantes que vieram para trabalhar, triunfaram, trabalharam como heróis, mas se não tivessem saúde, como é que seria? Um dom. Se Deus não tivesse dado saúde,
Se Deus não tivesse dado família que apoiava, muitos dos nossos imigrantes chegavam a casa, tinham comida, tinham cuidado, tinham carinho, estavam a ver os filhos crescer. Tudo isso faz a pessoa. Tudo isso realiza a própria pessoa. E são os dons de Deus. E neste dia nós devemos parar, refletir e olhar para o mundo com humildade, para os dons que Deus dá. Neste dia dos avós, o primeiro dia mundial dos avós, e também o primeiro dia, o dia de Santiago. Nós sabemos que ao domingo os cristãos desde o princípio celebram a ressurreição de Jesus Cristo e, portanto, os santos não se celebram ao domingo. Portanto, hoje seria o dia de Santiago, o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a partir no ano 42, logo no ano 42. Nós sabemos, por exemplo, em Portugal, em Espanha, a devoção que há a Santiago de Compostela, o amor, e que vieram trazer os apóstolos, que nos disseram os apóstolos, que o Pai nos ama e que enviou o seu Filho, e que não, ele morreu, mas ressuscitou, e é este o testemunho. Santiago veio ao território de Portugal, não se sabe bem, mas diz a tradição, teria desembarcado na praia de Matosinhos, e de Matosinhos se dirigiu para Santiago de Compostela. Portanto, o amor, os valores que ele transmitia e que os apóstolos transmitiram com tanta força. Santiago foi o primeiro a ser chamado, não foi o primeiro cristão. Santo Estevão foi o primeiro mártir, mas não era apóstolo. Mas o primeiro apóstolo a ser martirizado foi Santiago. Nós celebramos hoje, neste dia, que também, por coincidência, é o primeiro dia mundial dos avós. Louvemos o Senhor e que não desanimemos e que olhemos para o nosso mundo com alegria. Há uma montagem pelo mundo contra a Igreja Católica muito grande. Eu vejo as pessoas incomodadas. Nós, os cristãos, a primeira coisa é sentarmos-nos, rezarmos e pensarmos o que é que está por trás. O que é que está por trás? Porque ninguém nos fala disto. O que é que se pretende com isto? Porque, por exemplo, esta coisa, eu tenho falado, e eu sei que há alguns que interpretam que o padre lá está com política. Eu tenho falado nesta coisa com os índios, aqui no Canadá. O que é que está por detrás? Eu na folha do domingo, coloquei o nome de um rapaz, de um professor de Toronto, que é descendente de gente argentina, que é um pensador, um filósofo, que explica bem, por exemplo, este fenómeno em vídeos, explica muito bem este fenómeno, o que é que está por detrás, o que é que pretendem com esta confusão toda. Porque nós sabemos que no período das escolas houve a peste, a pneumónica. Quem morreu mais foram as crianças. O Francisco em Fátima, eu vou fazer um vídeo com o Padre Rui. O Padre Rui que esteve aqui é filhado do pai do Francisco. E o Padre Rui, que é o pároco de Fátima, onde os pastorinhos foram batizados, no nome de família dele não era Marto, mas havia uma tradição em Fátima que o padrinho dava o apelido ao afilhado. E portanto o Rui Marto, o Padre Rui Marto da paróquia de Fátima, é Padre Rui Marto por causa do nome do padrinho, que era o pai do Francisco. E quando o Francisco foi sepultado, a Jacinta foi diferente. A Jacinta morreu em Lisboa, estava no hospital de Dona Estefânia, e portanto foi diferente. Mas o Francisco, naquela altura morreu tanta criança na paróquia de Fátima, que foram sepultados numa bala. Eram 6 ou 7. Porquê? Com a pneumónica não havia pessoas para abrir uma cova. E quando nos anos 40, penso que foi nos anos 40, foram para buscar o corpo do Francisco para o levar
para a igreja, para a Basílica de Fátima, quando foram buscar o corpo, o pai ainda era vivo. E os trabalhadores chegaram ali ao terceiro, já é este. Ele não é esse. E chegaram ao sexto, ao sétimo, e agora não sei a certeza qual é que chegaram. Todos chegaram ao sexto ou ao sétimo. Porquê que o pai conhecia o que era o Francisco? Por causa de um terço que alguém ofereceu ao pai do Francisco e ele colocou nas mãos do seu filho quando foi sepultado nessa vala comum, porque não havia gente para fazer as sepulturas. Isto foi um pouco por todo o mundo. Então aqui as escolas passaram, foi esse período da peste, em que o maior, agora foi os idosos, nesta peste que nós estamos a viver, foi as pessoas de idade que foram mais atacadas, mas aqui, na peste, na pneumónica, foi crianças. Aqui, com as condições daquele tempo, como é que era o calor, como é que era a comida, não podia haver sepulturas no inverno. O Sr. Garrido, que partiu este ano em novembro, foi sepultado ali no cemitério da ilha, porque não há funerais no inverno, foi agora em maio. O Sr. Mateus Morta, há 2 ou 3 anos, morreu em novembro, foi sepultado em Otava em maio. Não sei onde é que estiveram, mas a família estão aí e sabem onde é que os corpos estiveram. Naquela altura iam pondo as crianças para ali para o lado, e certamente perderam o nome, mas o que importa é humilhar a igreja. O que importa é humilhar a igreja. Não é falar de história, não é de falar dos acontecimentos, é humilhar a igreja. Nós, os portugueses, não merecemos, porque também tivemos colónias e não foi isto que fizemos. Não foi isto que fizemos. Nem Angola, nem Cabo Verde, nem Guiné, nem Moçambique, nem Brasil, nem São Tomé e Príncipe, nem na Índia, nem Timor, nem Macau. Não tivemos nada destas escolas. Portanto, isso é um problema do governo. Claro que houve padres que aceitaram trabalhar para o governo. Houve padres, pronto, mas foi o critério deles. Agora a igreja toda, a igreja universal, ouvir isto. Eu tenho ouvido muitos padres espanhóis, muito revoltados, muito descontentes, a dizer: isto não é connosco, isto não tem a ver connosco, resolvam o problema político. E eu sei que que muita gente não gosta de ouvir isto, depois vem logo as histórias, os padres foram buscar isto, os padres fizeram isto, porquê é que não ouvimos? Porquê é que as televisões não ouvem os índios que estudaram nessas escolas e que são hoje doutores, são advogados? Eu tenho ouvido este professor de Toronto, o Pablo Munoz e Torrieta, tem índios que estão bem e que estudaram nessas escolas. Estas escolas terminaram em 1996. Começaram em 1830. Apanharam o período todo da peste. Terminaram agora no nosso tempo. Há índios formados lá. Conhecem as escolas. São hoje intelectuais, há 2 ou 3 que são escritores. Gente de valor. As televisões não os ouvem. Porque importa, há objetivos a atingir. Não quer dizer que os padres e as irmãs, que nós não estávamos lá, não tivessem feito asneiras. Isto não quer dizer isso. Mas cada um é responsável diante de Deus. Agora, toda a igreja ser humilhada, eu como português, sabendo das nossas colónias, e os espanhóis, temos que dizer a esta gente, e aos filhos dos portugueses que alinham com isto: nós não merecemos isto. Nós não tivemos isto lá. Nós não merecemos isto, ouvir isto. Isto tem que ser dito. Eu sei que muita gente não gosta, mas isto é história. Isto não é ideologia. Isto é história. Vamos aos factos. Vamos aos factos. Vamos estudar os factos. E depois nós vemos pessoas que não sabem nada. A única coisa que sabem é humilhar. Não sabem absolutamente nada de nada. Mas o objetivo é humilhar. E nós hoje, no dia dos avós, os nossos avós vêm deste tempo. Os avós que são hoje avós passaram muitas dificuldades, passaram fome,
passaram muitos trabalhos, passaram muitas dificuldades, e não é com calar um grupo, não é mandando calar alguns, que se resolvem os problemas do futuro. Não é. Vamos então pedir ao Senhor que nos dê força e que nos anime e que os nossos avós continuem fortes e a dar testemunho da alegria de serem cristãos e serem pessoas empenhadas e acreditar que somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa-se o batismo para a remissão. Irmãos e irmãs, oremos com fé a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas necessidades de todos os homens, dizendo, cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso Bispo Michael Mulhall, pelos presbitários e diáconos, pelos acolitos, leitores e catequistas, e pelos fiéis que servem a Igreja, oramos ao Senhor. Pelo progresso espiritual de todos os povos, pelo desenvolvimento material dos cidadãos e pela justa distribuição das riquezas, oramos ao Senhor. Pelos que têm fome de pão e de esperança, pelos que repartem os teus bens com os mais pobres, e pelos que estendem a mão aos que caíram, oramos ao Senhor. Pelos que estão a sofrer pela sua fé, pelos que se empenham em viver em paz com todos, pelos presos, pelos doentes e pelos defuntos, oramos ao Senhor. Por todos nós que escutamos a palavra, por aqueles que vão comungar o pão da vida e pelos defuntos da nossa comunidade, oramos ao Senhor. Neste primeiro dia mundial dos avós, rezemos por todos os avós, sobretudo aqueles que estão mais desanimados, para aqueles que não sentem tanto apoio das suas famílias, para que o Senhor a todos ajude e continue a ser sinal de amor, de união, de afeto e, sobretudo, transmissão dos nossos valores para aqueles que virão no futuro. Oremos ao Senhor. Deus de infinita bondade, que abris as vossas mãos e saciais a nossa fome, fazei-nos repartir com quem o não tem
o pão que sobeja em nossas mesas, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar. Fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, dos nossos avós que já partiram, e todos os avós, aqueles sobretudo que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do vosso amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós continuamos com a missa agora a seguir em inglês. O seu Padre Leo Berne virá celebrar. E agora no verão sabemos que muita gente vai para aqui e para acolá, e muita gente tem Caritas, etc. Mas ele já me disse que portanto, que era preciso que se falasse mais na missa em inglês. E eu falo para que ele não desanime, porque é um dom de Deus. Há tanto tempo que andávamos a dizer na comunidade, era um parecer que todos que eu ouvia muitas vezes: precisamos de uma missa em inglês, portanto temos a missa em inglês, e falai disso aos mais novos, também às 6 da tarde, para nos irmos dividindo, para que, portanto, todos possamos vir. E eu sei que muita gente que está em casa, que precisa de vir. A porta da igreja, sobretudo a capela, agora da capela nova, fica com a grade fechada durante o dia. A porta da igreja também fica, mas aquele hall fica aberto para vir e passar um bocadinho junto do Santo Cristo dos Milagres. E hoje, no dia dos avós, eu quero agradecer sobretudo os que são fora da comunidade e que nos mandaram mensagens. Muito obrigado, e que seja para todos um grande dia dos avós. Hoje ainda podemos dizer o nome de todos, não são muitos, mas agradecemos a todos aqueles que nos mandaram: Maria Dutra, Graciete Ribeiro, Tome Oliveira, que todos os domingos assiste à nossa Eucaristia da zona a sul de Toronto, e também a Maria Dutra e a Graciete também são de lá, Maria Medeiros também, Lúcio Meireles, que é da nossa comunidade, e portanto agradecemos a todos estarem connosco, e sobretudo louvemos o Senhor pelo dom dos nossos avós, e que eles não desanimem, porque há uma tendência hoje muito grande para a solidão, para o desânimo, para desistir, e o grande problema é que não se está a falar muito, é do drama das crianças e dos jovens. Muita gente não tem o amor dos nossos queridos avós, famílias desfeitas, não há perspectivas, cortou-se a relação com Deus. Como dizia aquele jovem espanhol que eu tenho falado muito aqui, vai-se fumando umas coisas, vai-se divertindo, mas chega a uma altura, não há perspectivas. Pois, quando fechamos a perspectiva de crescermos à dimensão de Deus, acaba-se a perspectiva da vida, do gosto da vida. Os avós que rezem pelos netos, que tenham coragem e força, e que neste dia grandioso dos avós, a todos muitos parabéns, sendo o primeiro dia, que seja muitos anos, este grande dia dos avós. A Igreja andava a pedir há muitos anos, muito de lado se celebrava o dia dos avós, e finalmente o Papa Francisco teve este dom a nível oficial, toda a Igreja Universal, celebrar um dia para os avós. Então, bom domingo, boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.